a dependência emocional é nada mais, nada menos do que um apego extremo que te leva a tomar atitudes extremas. E é quando você passa do ponto, é quando você perde o controle de um comportamento saudável e instala essa relação de uma forma geral nesse relacionamento entre você e o teu ex, tá? Então, a gente precisa entender que todos nós, de certa forma, até certo ponto, nós somos suscetíveis a sentir essa ferida de dependência emocional. Isso pode estar presente dentro de um relacionamento, numa relação familiar, num contexto entre amigos e assim por diante. Quando a gente fala sobre comportamento humano, e principalmente inconsciente, que os resultados que você tem hoje na tua vida, eles estão diretamente ligados ao que você recebeu de informação desde a tua infância, do meio que você cresceu, das pessoas que você conviveu, do tipo de amor, do tipo de afeto que você registrou. Por que eu estou falando isso? Porque todo ser humano, ele tem como necessidade básica se sentir amado, seguro e pertencente ao meio. Todos nós, na nossa formação comportamental, a gente registrou alguns traços na nossa personalidade. Desde que a gente é criança, que a gente foi absorvendo, se desenvolvendo, nós fomos tentando se encaixar naquela vida que já estava acontecendo antes da gente nascer. E aí a gente entra nessa vida desse pai, dessa mãe, desse contexto familiar e a gente precisa se encaixar de alguma forma. Você vai tendo comportamentos, você vai replicando essa forma que você internalizou, você vem agindo de acordo com aquele meio, porque lá no fundo você quer se sentir seguro, amado e pertencente. O que poucas pessoas sabem é que a dependência emocional, ela veio desde a tua formação, desse inconsciente que você registrou desde a tua infância. Você não é dependente emocional do teu ex, não foi o teu ex que gerou essa dependência emocional, não foi necessariamente esse relacionamento que gerou essa ferida de dependência. Muito provavelmente, essa ferida de dependência, como é que ela nasce? Como é que ela surgiu? Ela já estava, de certa forma, colocada na tua programação mental, no teu inconsciente. O que aconteceu é que, naquele momento, nesse relacionamento que você viveu, gerou algum gatilho, algo aconteceu nesse contexto entre você e o seu ex, que fez com que essa ferida se instalasse. Esses dias eu estava conversando com uma das minhas alunas do programa Despertar da Leoa e eu questionei para ela como é que estava o emocional dela quando ela conheceu o ex. E aí ela falou, olha, Andressa, eu estava realmente passando por um momento extremamente difícil, eu não estava bem com a minha família, eu tinha acabado de me mudar, eu estava passando por uma transição muito difícil e aí eu conheci o meu ex. Então, o que isso significa? Que no cenário em que ela se colocou, esse contexto fez com que essa ferida que já estava no inconsciente dela viesse à tona. E aí, esse vínculo de dependência, no que diz respeito à nossa formação como indivíduo, na teoria, ele se rompe lá pelos 2, 3 anos de idade, quando a gente começa a entender que a gente começa a ter as nossas próprias ações. Só que, muitas vezes, no nosso nível inconsciente, a gente não rompe esse vínculo. E aí, o que acontece? Essa criança, ela vai se desenvolvendo, ela vai se formando como indivíduo, vai construindo a personalidade dela, e aí, essa codependência desse ser humano que precisa estar sempre junto para ela se sentir amada, segura, pertencente, o que acontece? Essa codependência, ela não é rompida de uma forma saudável, de uma forma assertiva. E aí, você vai continuar carregando essa dependência
ao longo da vida e vai substituindo ela por outras formas, por outras pessoas, ok? Inconscientemente, quando essa ferida, quando essa dependência, ela não é rompida, a gente registra que o nosso bem-estar, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio emocional, ele depende de outras pessoas ou do que elas façam para que a gente se sinta bem. Lembra que eu falei que a dependência emocional, ela é causada, ela pode ser causada por 3 necessidades básicas. Essas necessidades básicas que você internalizou, que você não consegue suprir sozinho. A primeira necessidade básica que todo ser humano tem é de se sentir amado. Um dos traços principais que você pode ter assimilado é que para que o teu ex te ame, para que o outro te ame, você precisa amar, você precisa demonstrar afeto, zelo, carinho, você precisa se doar demais, você precisa colocar essa outra pessoa como centro da tua vida. Sempre o outro está em primeiro lugar. E essa análise que eu quero que você faça é que isso não se estende só, como eu falei, ao teu contexto de relacionamento. Isso se estende também ao teu contexto de relacionamento, muitas vezes, com uma amizade, com teu pai, com a tua mãe, na tua relação familiar. O que você internalizou nesse teu inconsciente, partindo dessa necessidade básica de se sentir amado? Que você, para se sentir preenchida, para se sentir amada, você devia fazer muito pelo outro. Você devia fazer muito pelo teu ex. E aí, o que acontece? Qual que é o grande problema disso tudo? Se você tem esse tipo de comportamento de se doar demais, de se colocar em segundo plano, de priorizar o outro, é que quando você faz isso, você não consegue cultivar o amor dentro de ti. É como se o teu amor próprio, em vez de te alimentar, alimentasse o outro. É como se você tivesse tanto que trazer esse amor, né? Externalizar tanto o amor para o outro que você esquece de se alimentar. Vamos fazer essa analogia. É como se nesse contexto dessa necessidade de você se sentir amada, você tinha que, para esse sentimento ser preenchido dentro de você, você entendeu desde as suas bases, lá no teu inconsciente, lá da tua infância, que você tinha que se doar, que você tinha que colocar o outro em primeiro lugar, que você tinha que sempre honrar os desejos do outro, seja da tua mãe, do teu irmão, e agora nesse cenário com o teu ex. Então você adotou um perfil de doação. Eu registro que para o amor voltar para mim, para eu me sentir amada, eu preciso sempre transbordar amor ao outro. É como se você tivesse um prato de comida na sua frente e em vez de você se alimentar, para você conseguir sobreviver, você alimenta sempre o outro. E aí, o que acontece? Quando você registra esse modelo mental, você vai acabar se doando tanto, se entregando tanto, amando tanto, muitas vezes amando por dois, amando por você e pelo teu ex, que num cenário geral você morre de fome. Porque esse sentimento você não consegue nutrir para ti. Você sempre nutre para o outro, externo, o meu ex, a minha família, as pessoas que estão perto de mim. E você esquece que o primeiro passo para você conseguir equilibrar essa necessidade de se sentir amada é você se amar, porque se você não coloca isso na tua programação mental, você acaba sempre caindo nessa ferida, nessa necessidade de se doar para o outro e aí origina essa dependência emocional.